poder. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Obrigada, Filipe e Jorge, por nos elevarem o nosso coração até à presença do nosso Deus. Porque eu acho que as mensagens, tanto na história como na música que foram transmitidas, refletem muitas vezes aquilo que nós passamos durante a semana. Muralhas para derrubar, é verdade ou não é? Desertos para enfrentar. Mas a Filipe e o Jorge vieram trazer o segredo, é esta dependência de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz, as orientações que Ele tem para a nossa vida, e certamente as muralhas ruirão e seremos vitoriosos. E que essa seja a realidade aqui de todos os presentes, daqueles que também estão a assistir através da internet, que nós possamos sentir-nos vitoriosos, não na nossa força, mas em Cristo Jesus. E esta é uma mensagem bem oportuna porque vem ao encontro daquilo que nós vamos refletir esta manhã. Estamos no trimensário, durante este trimestre, durante estes 3 meses, a estudar um livro. Qual é o livro que estamos a estudar da Bíblia? O livro de Marcos. E numa dessas lições, onde nós estudamos um dos capítulos do livro de Marcos, os meus olhos saltaram para um texto que está em Marcos 4, 23. Podemos abri-lo, que eu até tenho sublinhado, porque na altura, quando estudava a lição, a gente lia Marcos 4, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu achei este texto muito interessante. Porque aqui, quem é que tem ouvidos aqui? E eu também dizia assim, Senhor, eu também tenho ouvidos. Então esta mensagem é para mim. Então esta mensagem é para cada um de nós. E o que Deus pede é, se nós temos ouvidos, que já vi que todos temos, possamos ouvir, ouçamos. Deus faz-nos um convite para que possamos ouvir. E eu procurei este texto, quem tem ouvidos ouça. Na Bíblia online a gente faz a pesquisa e aparece todos os textos bíblicos que têm esta expressão. E o curioso é que eu encontrei 16 vezes esta expressão, quem tem ouvidos ouça. Esta frase, espalhado pelos evangelhos e pelo livro do Apocalipse. Mas se nós ampliarmos um bocadinho a pesquisa, em vez de quem tem ouvidos ouça, escutai a minha voz, é a mesma coisa, não é? Atendei ao que tenho para vos dizer, é o mesmo significado. Se nós ampliarmos para outras expressões que significam o mesmo, nós vamos encontrar cerca de 1500 vezes na Bíblia o apelo de Jesus para que nós o possamos ouvir. Quando a Bíblia repete muitas vezes uma expressão, o que é que isto significa? Quando era algo muito importante em casa, a minha mãe repetia muitas vezes, era para quê? Para que eu não me possa esquecer. Então, de alguma forma, eu ao ler tantas vezes este texto, comecei a pensar, se calhar há alguma coisa que Deus não quer que eu esqueça. A importância de saber ouvir, de estar atenta e poder ouvir. E, na verdade, ouvir é das primeiras coisas que nós, seres humanos, não aprendemos. Acontece naturalmente. Existem estudos que dizem que o bebê, já na barriga da mãe, o que é que acontece? Ouve. Ao ponto de quando o bebê nasce, começa logo a chorar, e normalmente quando a mãe fala, o que é que acontece? Ele cala-se logo. Porquê que ele se acalma logo? Porque ele reconhece a voz que falou com ele durante aqueles 9 meses de gestação. Então nós vemos que ouvir é realmente o primeiro ato do ser humano. E depois começamos a crescer, ouvimos os adultos a falar e de tanto repetirem, as crianças começam a aprender a falar. E parece que há uma tendência natural da gente aprender a falar e aprende tão bem e aprende a falar tanto que a gente passa a falar e a esquecer e às vezes esquecer de ouvir. Ao ponto que esta é uma mensagem importante para mim. Sabem porquê? Porque a minha mãe dizia sempre, a Filipa fala pelos cotovelos. Ou então às vezes usava uma expressão, não sei se as crianças sabem o que é aquilo, mas aquilo que é? Um gramofone. Então dizia-se, tu falas mais? Não era assim, a minha mãe dizia, parece que engoliste um gramofone. Porque lá em casa aquilo era uma música o dia todo comigo a falar. E talvez esta é uma mensagem tão querida para mim, porque é uma mensagem que eu sinto
que necessito pôr em prática, porque realmente há uma tendência natural de eu falar muito. E a Bíblia também é clara em relação a isso. Eu gostava que nós abríssemos a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 19. E o que é que a palavra de Deus nos apela a fazer? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Então há aqui um apelo claro para que nós possamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. E sabem que ao longo da minha vida eu às vezes desenvolvi esta capacidade de querer sempre dizer alguma coisa, ter sempre uma palavra a dizer sobre um assunto. E nós enfrentámos uma situação difícil na nossa família em que eu senti que precisava de falar. Eu pensei, não, eu vou ter que falar, eu vou ter que esclarecer, eu vou ter que dizer, acho que se eu falar essa pessoa vai compreender tudo. E nessa semana eu estava a ler um livro que é O Poder da Mulher que Ora e encontrei este texto. E que achei que se calhar ia ao encontro daquilo que eu achava que devia fazer. Diz assim: não são as palavras que dizemos que fazem diferença, mas o poder de Deus que as acompanha. Ficará surpreendida ao ver quanto poder as suas palavras têm quando ora antes de falar. Ficará ainda mais espantada com o que pode acontecer quando se cala e deixa Deus trabalhar. Eu achei que esta era uma resposta que eu precisava de ouvir naquele momento. E eu acabei por dizer, Senhor, não é hora de falar. Eu vou orar pelo assunto. Se um dia tu quiseres que eu fale, mostra-me. Então, há momentos em que realmente a gente precisa de nos silenciar e apenas ouvir e deixar Deus falar. E isto era tão importante que desde cedo, no povo de Israel, as crianças aprendiam, sabem fazer o quê? A ouvir. Sabem como era transmitida a cultura no povo de Israel? Como é que se passava a cultura de geração para geração? Através de quê? Das histórias, das mensagens que os pais transmitiam aos seus filhos. E isso está refletido no livro de Deuteronômio, no 5º capítulo da Bíblia. No capítulo 6, versículos 6 e 7. Dá um tempo para abrir, eu acabei por não pôr este texto aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, ou seja, as transmitirás aos teus filhos. Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Digam-me uma coisa, como é que Deus pede para os pais transmitirem esta mensagem aos seus filhos? Dizendo, falando uma vez só? Não, eles tinham que falar sentado, em pé, andando, deitando, levantando. Para que as crianças pudessem atender a esta mensagem, enquanto os pais falam, o que é que elas teriam de fazer? Ouvir. Desenvolver o dom de ouvir, a arte de ouvir, que hoje em dia é algo difícil de encontrar. É algo que se faz desde a mais tenra idade. Existe uma teoria atualmente que dizem que as crianças não conseguem estar atentas por muito tempo. É isso que a gente estuda na faculdade ou não é, Filipa? É. Então que a gente só pode transmitir mensagens muito curtinhas e depois está sempre a mudar de atividade. Mas biblicamente nós sabemos que era prática no povo de Israel eles memorizarem o quê? Livros inteiros da palavra do Senhor. E para que as crianças memorizassem livros inteiros, o que é que eles teriam que fazer? Ouvir. Queridos, nós não vamos pedir a uma criança de 6 meses para conseguir ouvir 1 hora seguida. Mas nós vamos pedir para ela conseguir ouvir 2 minutos. E à medida que ela vai crescendo, já vai ouvir 4 minutos. E se vai crescendo, já chega aos 5 anos, já ouve 15 minutos. E se nós não treinarmos este hábito e esta arte de ouvir, ela nunca irá aprender. E é por isso que o povo de Israel e os judeus desenvolveram tanto, são um povo bastante desenvolvido, porque tinham estas práticas desde a infância, baseadas aonde? Nas orientações de Deus. Então, vamos ajudar as nossas crianças a ensiná-las a ouvir.
Se elas já são mais velhinhas e ainda não aprenderam, vamos começar com mensagens curtas, mas todas as semanas vamos tentar desenvolver mais este dom. E na verdade o dom de ouvir realmente foi algo maravilhoso que Deus criou. O nosso sistema auditivo é maravilhoso pensado ao detalhe. O som corresponde a uma vibração que entra pelo canal auditivo, faz agitar e vibrar um tímpano. Esse tímpano está ligado a uma cóclea, que tem uns pelinhos e tem um líquido lá dentro. E quando esse líquido vibra, produz um sinal elétrico que vai estar no nosso cérebro. Isto de uma forma muito simples. Mas é tão maravilhoso pensarmos no detalhe. Como realmente nós temos o nosso sistema auditivo a funcionar. Eu, graças a Deus, tenho o meu a funcionar relativamente bem. Só que o que acontece é que às vezes eu ouço, ainda há dias lá em casa, o Marco disse-me assim, eu cheguei a casa e não encontrei o Marco. Achei estranho, acabou de trabalhar, ele não está em casa. Eu liguei-lhe, ele disse, estou no ginásio, eu disse-te que vinha ao ginásio. Quer dizer, o som propagou-se no ar lá em casa a dizer, eu vou ao ginásio. Entrou nos meus ouvidos, mas o que é que aconteceu? Não ficou retida a informação. Então, de alguma forma, o som foi proferido, eu ouvi, mas não ouvi. Quanto ainda temos de aprender para dominar a difícil arte de ouvir outro ser humano? De realmente ouvir não só com os ouvidos, mas prestar atenção. E esta é uma necessidade humana enorme. Jó, quando estava a passar por aquela aflição, nós vamos ver no capítulo 31 do capítulo de Jó, que vieram ao longo do livro de Jó, que vieram os amigos de Jó, vieram falar com ele sobre e acusá-lo. E no final do livro ele tem um desabafo. E diz-nos no versículo 35 do capítulo 31. É Jó, capítulo 31, versículo 35. Jó diz assim, quem me dera que alguém me ouvisse. Jó só queria uma pessoa que o ouvisse. Um ombro amigo, que estivesse atento, que fosse de confiança, que o orientasse. E quantas são as pessoas que estão ao nosso redor que precisavam apenas de ser escutadas, de ser ouvidas? Mas no nosso correria, no nosso dia-a-dia, a gente arranja sempre uma desculpa. Aquela senhora fala tanto, ela precisa, mas eu não tenho tempo, Senhor, tu sabes. Vocês imaginam alguém com uma agenda mais cheia do que o próprio Jesus? Mas ele, na sua agenda tão cheia, ele teve tempo para encontrar-se à noite com quem? Com Nicodemos, para ouvir. Ele teve tempo para se sentar junto ao poço e ouvir a história de vida de uma mulher samaritana. Ele teve tempo para ir à casa de Zaqueu e ouvi-lo também e partilhar as orientações que ele tinha para ele. E é o próprio Jesus que lança-nos a nós, Igreja Adventista de Caniço, a todos aqueles que nos ouviram. Quem tem ouvidos, ouça. Para mim isto é um apelo que o Senhor faz a cada um de nós. Continuem o ministério que eu iniciei aqui nesta terra. Sigam o meu exemplo. O Senhor chama-nos para começar a exercitar a nossa capacidade de escutar. E o primeiro lugar para exercitar a nossa capacidade de escutar deve ser aonde? Dentro da nossa própria casa. E sabem que ouvir, para mim, é mais do que apenas ouvir. É um exercício espiritual. Porque quando eu ouço, prestando atenção no que o outro tem para dizer, eu tenho que deixar de lado aquilo que me apetecia fazer naquela hora. É verdade ou não é? É um exercício espiritual de eu pensar, bem, eu sei que eu queria fazer isto, mas eu agora vou parar. E é verdade que quando às vezes eu estou a conversar em casa com o Marco tem este hábito de ele dizer, olha para mim, porque eu às vezes estou a varrer, estou a limpar, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Ele diz, mas olha para mim. E é na verdade este olhar para a pessoa com quem nós estamos a falar, o parar as nossas atividades para ouvir o outro, que nos faz começar a pôr em prática o ministério que o Senhor quer que a gente ponha. Eu gostava de ler Mateus, o versículo seguinte, ou Mateus 4, 23. Nós vimos isto, quem tem ouvidos, ouça. E Marcos, acho que disse Mateus, mas Marcos, capítulo 4, versículo 24, o versículo seguinte, tem uma expressão que eu achei curiosa. Mateus, capítulo 4, versículo
Eu estou sempre a dizer Mateus, não é? Até abrir Mateus. Marcos, capítulo 4, versículo 24. O 23 dizia, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o 24 diz, atendei ao que ides ouvir. Ou seja, estes dois textos juntos dizem-nos, vocês têm que ouvir. Mas não é só ouvir, é o quê? Atender, escutar, prestar atenção. E Lucas vai mais a fundo quando ele usa a expressão, em Lucas 8:18. Portanto, considerem atentamente como ouvis. Então parece que existe um como. Existem várias formas de ouvir, existe um como ouvir. E o Senhor apela-nos para que a gente tenha atenção ao como é que eu estou a ouvir. A escuta que a Patrícia estava ali a escutar, o ouvir como escuta, hoje em dia fala-se muito nisto. Fala-se no princípio da escuta ativa. E achei interessante este princípio que ao pôr em prática nas nossas vidas, eu acredito que era assim que Jesus escutava as pessoas, que Jesus ouvia as pessoas. Este princípio tem como primeiro atributo dizer que para eu possa ter uma escuta ativa, eu tenho que estar presente e atento. Ou seja, eu devo evitar distrações. Então, queremos que o Senhor me ponha em prática este ministério de ouvir. Enquanto ouço uma pessoa, vamos evitar estar a fazer outra coisa. Por exemplo, enquanto a minha mãe fala, evitar estar a mexer onde? No telemóvel. Se ela está a falar, ela está a precisar que eu a ouça, eu vou parar de mexer no telemóvel. Ou as mães, para ouvir os filhos estão a contar como é que foi o dia da escola e elas estão atarefadas a fazer comida ou limpar a cozinha. Vamos tirar um tempo para prestar-nos atenção uns aos outros. E comecemos pelo momento familiar. Segundo princípio desta escuta ativa que os psicólogos falam, praticar empatia. O que é que significa isto? Praticar empatia é evitar julgamentos e preconceitos. Esteja aberto a ouvir diferentes pontos de vista e a considerar novas perspectivas. Porque uma das dificuldades que nós temos é que às vezes a pessoa está a falar e a gente já não está a concordar com o que ela diz. Então isto é um bloqueio que ela quer falar, quer expressar a sua ideia, a gente já limita o discurso. Vamos deixar a pessoa ouvir e às vezes diz, Senhor, podemos orar sobre o que ela está a dizer. Senhor, ajuda-me a conseguir perceber qual é a perspectiva. Ajuda-me a pôr-me no lugar dessa pessoa. Já viram pessoas a se queixar de coisas que para vocês não faz sentido nenhum? Eu tinha uma amiga que ela sempre que me desabafava. O meu sofá é velho, eu quero um sofá, e eu preciso de um sofá. E para ela aquilo era um drama. Mas para mim, um sofá não é um drama. Mas se eu colocasse no lugar dela, com a educação que ela teve, eu poderei ouvi-la e depois tentar pedir a Deus sabedoria para encaminhá-la para o que realmente é essencial. Terceiro ponto do princípio ativo, não seja seletivo. Às vezes a gente só ouve aquilo que a gente quer. Por exemplo, lá em casa a gente teve durante muitos anos a minha avó que tinha um problema de surdez enorme. E às vezes a gente tinha que falar muito alto. Mas quando estávamos a sussurrar, que não queríamos que ela ouvisse, e sussurrávamos baixinho, alguma coisa que era importante ela não saber, adivinhem lá. Ela ouvia. Parecia que tinha ouvido seletivo. Mas o que eu acho curioso é que às vezes nós uns com os outros também usamos de ouvido seletivo. Às vezes também só ouvimos aquilo que queremos ouvir. E às vezes a gente acha tão monótono o que a pessoa está a dizer que a gente desliga-se ao ponto da pessoa está a abrir e a fechar a boca e a gente não consegue ouvir nada do que ela está a dizer. E o Senhor pede-nos, valoriza o que ela está a dizer, porque para ela é algo de valor. Não sejas seletivo. Queremos exercitar o ministério de Jesus. Jesus valorizava cada pessoa. Amava cada pessoa. E a partir do que ela estava a dizer, ele caminhava na direção de a ajudar a crescer. Se nós bloquearmos à partida, nós nunca vamos conseguir ajudar essas pessoas a crescer. Porque aquela é a realidade para ela. Então, não sejamos seletivos. Façamos perguntas investigativas para ter a certeza se o que nós estamos a ouvir é aquilo. Ou seja, às vezes as pessoas estão a falar e a gente interpreta de uma maneira e guarda para nós. E afinal, não era aquilo que a pessoa queria dizer. Já vos aconteceu isso ou não? Então, quando nós estamos num discurso a ouvir a pessoa, se nós intervirmos e fizermos perguntas, mas o que tu queres dizer é isto?
Mas o que é que queres dizer com isso? Nós estamos a manter-nos envolvidos na conversa, estamos a manter maior capacidade de atenção, porque nós não conseguimos, realmente às vezes há pessoas que a gente tende a desligar, mas se eu me manter ativa na conversa, vou-me manter atenta. E por fim, validar o entendimento, ou seja, o que tu quiseste dizer foi isto, e a pessoa vai dizer que sim ou não. Estes 5 princípios que parecem simples e que realmente a gente já viu na prática, seriam uma regra de chave, uma regra de ouro para nós podermos ouvir-nos, mas de uma forma que a gente possa compreender o outro e ajudá-lo a partir do que ele está a passar, amá-lo e ajudá-lo nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Então, Robert Montgomery diz: olha para mim enquanto estou a falar, faz perguntas para esclarecer o que estou a dizer, não me apresses, não me interrompas, mantém-me no assunto até que eu tenha concluído os meus pensamentos. Então, que o Senhor nos ajude a colocar em prática estes princípios, porque há pessoas que vivem em família, mas se sentem sozinhas dentro do seu lar, porque não se sentem ouvidas. Há pessoas que trabalham numa grande equipa de trabalho e ao vosso lado pode haver colegas de trabalho que se sentem sozinhos. E se vocês tiverem esta capacidade de escuta, vão poder demonstrar carinho, empatia e transmitir-lhes o amor de um Deus que é enorme e gigante e que os pode ajudar. Então, como seguidores de Cristo, eu acredito que somos uma extensão do seu ministério aqui na Terra. Então, a primeira oração que eu quero fazer nesta manhã, o primeiro pedido que eu quero fazer a Deus, e agora perante os irmãos, é: Senhor, dá-nos a todos ouvidos, toca os nossos ouvidos, para que eu possa compreender os que estão ao meu redor e possa ajudar. Mas a gente sente alguns irmãos que dizem: mas eu já ponho, até sou uma boa ouvinte, e o Senhor tem-me dado esse dom, mas eu não me sinto ouvida, eu não me sinto escutada. Sabem qual é a maravilha da palavra do Senhor? Miqueias 7,7 diz: eu, porém, esperei aonde? No Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa certeza nós temos, que o Senhor está sempre presente e que o Senhor ouve sempre as nossas orações. Agora a minha pergunta é, e agora vou voltar a fazer esta pergunta: temos a certeza que Deus nos ouve? Temos a certeza que Deus nos ouve? Sim. Estamos em festa até, que alegria, que Deus realmente nos ouve. E isso dá-me um conforto no meu coração. Eu agora gostava de fazer a pergunta ao contrário. Será que nós ouvimos sempre a Deus? Por isso é que Apocalipse 3,20 volta a repetir o texto. Eu vou pedir para abrirem no último livro da Bíblia, Apocalipse 3,20. Apocalipse 3,20 é bem conhecido e alguns irmãos até sabem de cor. Eis que estou, como? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está a bater à porta para fazer um banquete na nossa vida, para nos fazer companhia. Mas o que é que diz o texto? Eu só vou abrir a porta se fizer o quê? Se eis que estou à porta, Jesus bate, mas se alguém ouvir, se alguém ouvir e abrir a porta, qual é o risco de eu não ouvir? É que Jesus vai bater à porta e eu nem vou saber. E eu não vou abrir. E por isso Jesus não conseguirá entrar. Por isso este hábito de ouvir o outro, no meu entender, exercita a nossa capacidade de diminuir o nosso eu e estarmos atentos ao que está ao nosso redor. Então, o meu exercício de ouvir o meu marido, a minha esposa, os nossos filhos, no nosso lar, no nosso trabalho, exercita também a nossa capacidade de ouvir ao nosso bom Deus. E eu estou realmente convicta disto.
há uma necessidade, e a Filipa e o Jorge cantavam de realmente, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Eu gostava de pudéssemos abrir ali a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, onde nós vimos a história de um homem que ouviu Deus. E que nós queremos ter, sim, uma experiência semelhante a ele. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. De quem é que nós estamos a falar em Gênesis, capítulo 12? Ora, o Senhor disse a quem? A Abraão. Nós, quando vemos aqui a forma como Deus disse a Abraão, todas aquelas promessas que Deus faria de Abraão uma grande nação, nós acreditamos, eu acredito que Deus falou e Abraão conseguiu ouvir. Que Deus falava de forma audível a Abraão. Se nós formos ver no capítulo seguinte, estão-me a ouvir? Conseguem ouvir-me, apesar do... Eu sei que há distrações ao redor. O sino, de quem nos acompanha, se calhar não está a ouvir, mas o sino está a fazer algum barulho. Mas consegues ouvir, meu querido? Muito bem. Então, no Gênesis capítulo 13, versículo 14, vemos novamente esta expressão. E disse o Senhor a Abraão. Então, vimos que era algo habitual. Deus falava com Abraão e Abraão ouvia. Neste caso, Deus falou a Abraão para que ele pudesse escolher qual deveria ser, numa discussão entre Ló e Abraão acerca da água que houve ali dos seus pastores, e Deus deu orientações a Abraão do que ele deveria fazer para acabar com essa discussão. Abraão ouviu e colocou em prática. No capítulo 15, porém, temos uma outra forma de Deus falar a Abraão. Versículo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Então, Deus pode falar em voz audível, mas Deus também revelou-se a Abraão através de uma visão. E se nós formos ver o versículo 12, um bocadinho mais à frente, diz, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, e então disse a Abraão. Então, neste caso, a mensagem de Deus a Abraão foi transmitida durante um sono profundo, através de um sonho. Então, Deus também revela-nos através de sonhos. Deus também nos fala através de sonhos. Ainda este fim de semana, eu falei com uma amiga que tinha perdido um bebê, e nesse momento ela diz que estava em luto, foi um processo muito difícil, já era uma gestação avançada e houve um funeral, e ela diz que neste momento, nesse dia ela teve um sonho. E ela teve um sonho que ia voltar àquele lugar com uma menina nos braços. E ela diz que queria muito realizar este sonho agora, ir a Londres, porque agora ela tem uma menina, é a Diana, às vezes nós temos orado por ela. E eu, ao ouvir isto, eu disse-lhe, eu acredito que Deus te revelou essa mensagem em sonho, que Deus te confortou nesse momento também através de sonho. Ela disse, eu não tenho dúvidas que naquele momento Deus me confortou. Então eu acredito que hoje em dia o Senhor também nos conforta e nos dá mensagens através de sonhos. Mas no capítulo 18 de Gênesis, aconteceu uma outra coisa. Diz, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. E no versículo 3 diz, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Neste caso não foi Deus que falou, não foi um sono, não foi uma visão, mas Deus apareceu. E existem vários relatos, muitas experiências que nós ouvimos de pessoas que estavam no meio de uma escuridão, precisavam de ajuda, apareceu alguém que os ajudou e depois essa pessoa, quando olharam para trás, já não estava lá. Poderá ser Deus, poderá ser um anjo, mas Deus também se pode revelar desta forma. E agora eu gostava de refletir sobre capítulo 20, versículo 3, porque Deus falou a Abraão ainda de uma outra forma. Esta foi uma situação complicada. Abraão tinha ido para o Egito com a sua esposa. E a esposa era muito bonita. E ele ficou preocupado, porque o rei achou a esposa muito bonita. Só que essa esposa tinha um grau de parentesco, também era meia irmã dele.
E então, o que é que ele disse? Em vez de ele dizer que era esposa, disse que era meia-irmã, disse que era irmã. E o rei ia-se casando não é, com a esposa de Abraão. Mas neste momento, no versículo 3 diz: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Com quem é que Deus falou agora? Com Abimeleque. E mais à frente, no versículo 9, então diz que o Abimeleque chamou a Abraão e disse-lhe o que tinha sonhado. Ou seja, Deus deu um sonho a Abimeleque, para Abimeleque transmitir a Abraão. Mas Deus já não estava habituado a falar com Abraão todos os dias, assim, frequentemente, de várias formas. Por que é que Deus não transmitiu logo a mensagem diretamente a Abraão? Porque Deus usa várias formas de transmitir-nos uma mensagem de poder, irmãos. E às vezes nós estamos à espera que Jesus nos responda de uma maneira. Às vezes esperamos que Deus nos responda daquela maneira. E a dificuldade que nós temos de ouvir é porque não esperávamos que fosse. Desta forma, nós muitas vezes Deus pode utilizar pessoas que nos transmitem mensagens de Deus. Mas como é a pessoa que vem nos transmitir, a gente diz assim: quem é esta que agora vem para aqui mandar e dizer-me que eu preciso de mudar ou fazer isto, fazer aquilo? Então, meus queridos, quando a gente ouve alguém que tem uma mensagem, a gente deve perguntar-nos: Senhor, tem alguma coisa para aprender com isto? Será esta uma mensagem que vem de ti? Ajuda-me a discernir. E com isto eu gostava de, já em reta final, de mostrar-vos ou de refletirmos que realmente Deus tem várias formas de falar connosco. Seja de forma audível, seja através das outras pessoas, seja através de sonhos ou de visões. O Senhor realmente tem várias formas. E Ellen White tem um texto que diz-nos claramente que Deus também usa uma outra forma de falar connosco, que é através da natureza. O texto, eu vou ler a última. São muitas as maneiras com que Deus está a procurar revelar-se para nós e a colocar-nos em comunhão com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus revelados através das obras das suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Meus queridos, Deus pode falar-nos connosco através da natureza. Mas só conseguiremos ouvir se estivermos atentos. Estejamos atentos aos sinais que o Senhor nos vai dando ao longo do dia. Sabem, toda a gente conhece esta foto e reconhece quando é que isto aconteceu. 2016, o incêndio que assolou o Funchal e começou precisamente ao norte do Funchal, junto à minha casa, em São Roque. Foram horas terríveis. E na verdade isto aconteceu em 2016 e eu tinha chegado à Madeira 3 anos antes, 2013. E vocês sabem que quando eu cheguei à Madeira eu vinha bastante fragilizada, tinha passado por momentos muito difíceis, sentia que um incêndio tinha atacado completamente a minha vida, destruído, reduzido a cinzas. E houve muito tempo para que eu me pudesse reorganizar. O sorriso disfarçava muita coisa. E na verdade tinha passado 3 anos. Eu estava melhor, mas ainda tinha algumas recaídas e alguns momentos de aflição. E a minha amiga Telma, que hoje está aqui com a sua mãe, ela assistiu a alguns desses momentos, alguns dos meus desabafos. Mas num sábado à tarde, a minha mãe disse assim: olha, já passou alguns meses, vamos até à Esperança ver como é que aquilo está. Tinha sido próximo onde tinha começado o incêndio. E eu imaginei, realmente eu vou encontrar cinzas, não é? E as árvores todas queimadas. E eu comecei o percurso e foi isso que realmente encontrei. No início do percurso as árvores estavam todas queimadas. Mas quando começámos a aproximar-nos da Esperança, onde está as ruínas de uma capela, eu encontrei isto. Eu já voltei várias vezes ao lugar, mas eu nunca encontrei tantas açucenas como naquele dia. Aquele terreno estava repleto destas açucenas cor-de-rosa, lindas, deslumbrante. E eu estava a imaginar ver um espaço cheio de cinzas, mas das cinzas ressurgiram flores. E eu naquela tarde tive a completa certeza que Deus inspirou a minha mãe a me levar àquele lugar. Porque Deus tinha uma mensagem para mim. Que das cinzas surgem flores.
Estamos nós a enfrentar momentos difíceis? Apeguemos a mão de Jesus, porque o Senhor tem esta mensagem para nós. A mensagem de renascimento. A mensagem que podemos florescer e sermos vitoriosos e fortes em Cristo Jesus. Deus fala-nos também através das circunstâncias, queridos irmãos. Às vezes a gente insiste em situações que a gente pensa que são melhor. Mas depois a porta fecha-se e a gente pensa, Senhor, fechaste a porta. E mais tarde percebemos que afinal aquilo era o melhor para nós. Deus fala-nos através das suas obras providenciais e de influência do seu Espírito sobre o coração. Então, se há alguma porta fechada na vossa vida, diz Senhor, o que é que me estás a dizer hoje? Então ajuda-me a confiar. E o último ponto que eu gostava que nós refletíssemos, queridos, é que Deus fala-nos através da sua palavra. Mas para isso a gente precisa de abrir, de ler e pedir ao Senhor, fala comigo hoje. O Senhor tem mensagens preciosas para cada um de nós, independentemente do que estamos a viver. E por isso, eu gostava que a gente pudesse pôr em prática o princípio de escuta ativa, mesmo na nossa relação com Deus. Não só com os outros, mas com Deus. Primeiro princípio, estar presente e atento. Estamos a ser presentes na nossa relação com Deus? Vimos à igreja e estamos atentos ou estamos distraídos com os telemóveis ou com a pessoa que está ao nosso lado ou com a roupa que a outra pessoa veste? Estou-me a deixar-me distrair? Senhor, ajuda-me a estar atento porque eu quero ouvir a tua voz. Às vezes estamos distraídos com coisas boas, mas estamos distraídos a fazer outras coisas. O Senhor tem uma mensagem para nós hoje, ajuda-me a estar atento. Segundo, pratica empatia, no sentido de nós sairmos às vezes da ideia que nós temos pré-concebida e pensarmos se calhar Deus tem uma mensagem para nós que é diferente do que eu estava à espera. Ou seja, estarmos abertos às novas perspectivas, às novas ideias que Deus tem para nós. Terceiro, quantas vezes eu sou seletiva? Eu abro a Bíblia, isto não é para mim. Isto é bom para aquele irmão lá atrás. Isto é bom para aquele. Queridos, não sejamos seletivos. O Senhor tem uma mensagem para mim hoje e quer-me transformar hoje. Ele quer transformar-me. Mas para isso eu preciso de ouvir a sua voz. Façamos perguntas. Senhor, é mesmo isto que tu queres para mim? Eu tenho a certeza que Deus vai responder. Através das pessoas que estão ao vosso lado. Eu tinha uma amiga que há 2 semanas teve que tomar uma decisão muito importante em relação ao trabalho. Se ela devia ou não ir para aquele trabalho. E ela disse, não sei. Ainda por cima, o diretor acho que não simpatiza assim tanto comigo. E passado pouco tempo, a minha irmã pegou nessa amiga e estavam em conversa com o diretor dessa instituição. E disse, olha, essa pessoa que era bom para o lugar. E o diretor disse, eu também concordo, também acho que seria a pessoa certa. E ela pensou, aquela pergunta que ela tinha feito a Deus, Senhor, é mesmo isto? Deus deu-lhe a resposta. Porque a dúvida dela, porque o diretor não acharia que seria a melhor, Deus deu-lhe a resposta, que era precisamente a melhor pessoa para aquele lugar. Então façamos perguntas a Deus, Deus vai responder através da sua palavra, através das outras pessoas, através das circunstâncias, através da natureza. E validemos o entendimento. Senhor, eu entendi isto, então ajuda-me a pôr em prática. Que realmente nós possamos ouvir a voz do nosso Deus, colocá-la em prática, estar atentos às várias formas que Deus tem para falar conosco e começar a exercitar o ato de ouvir com as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente a cada dia possa fazer a mesma oração que fez Samuel. Sabem qual foi? 1 Samuel 3,10. Senhor, fala porque o teu servo ouve. Que a gente realmente possa estar atentos a ouvir a voz do nosso Deus. Amém. Vamos dar continuidade ao culto, louvando ao Senhor o N372.
Oremos. Querido e bondoso Pai, aqui estamos a pedir que nos ensines a ouvir os nossos queridos que estão ao nosso redor, a que nos ajudes a diminuir o nosso eu e a colocar também a nossa família, os nossos queridos, as pessoas que estão à nossa volta, que necessitam de ajuda e dar-lhes atenção, Senhor. Mas queremos ouvir a Tua voz. Por isso, ajuda-nos a largar todo o preconceito, todas as ideias preconcebidas, todas as ideias bem vincadas que às vezes nos impedem de perceber que Tu falas connosco de outras formas também. Mas ajuda-nos, Senhor, a realmente estarmos presentes, atentos, a não sermos seletivos, a realmente acatarmos e guardarmos no nosso coração a mensagem que tem para nós. Vem abençoar esta igreja, protege-nos de volta até casa, dá-nos um sábado feliz. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,